Olá! No primeiro capítulo, você viajará pela história da matemática no Brasil, conhecendo aspectos relevantes de como se deu o início das escolas e o conhecimento matemático no Brasil. Também conhecerá quais foram os matemáticos renomados de cada período da história, juntamente com as principais publicações que tiveram. Você saberia responder quem foi o autor do primeiro livro de matemática no Brasil? Ao estudar o primeiro capítulo dessa disciplina, você terá a resposta. Para iniciar essa conversa, é importante que você responda a si próprio as seguintes indagações. O que fez você ser o que é, ter a estatura que tem, ter escolhido esta pós-graduação em metodologia do ensino da matemática do Grupo Uniaselv, gostar mais de uma cor em detrimento de outra, ter preferência por um determinado alimento, preferir praia ou campo para passar as férias, ouvir e gostar de determinado estilo musical. Para compreender suas próprias respostas, bastaria visitar seu passado e perceber as influências da sua cultura, dependendo da região em que cresceu ou mora, das pessoas que conviveram e convivem com você, das tradições da sua família, da sua descendência, seja indígena, africana, italiana, japonesa ou outra. Dessa forma, o faremos com a história da matemática no Brasil. As primeiras escolas brasileiras foram criadas pelos padres jesuítas. No entanto, a matemática não era vista com bons olhos e, portanto, relegada a um segundo plano. O que importava mesmo para os jesuítas era saber ler e escrever. O início do ensino da matemática no Brasil se deu para a fortificação para a guerra. Nesse contexto, as primeiras aulas de artilharia foram restritas aos oficiais militares, para capacitá-los nos trabalhos de fortificação para a guerra, com o objetivo de proteger e defender suas terras ultramarinas. Essas aulas foram instituídas em meados de 1699. Mas ainda em 1710 não tinham iniciado por falta de materiais, como compasso, livros e outros instrumentos necessários para aprender a desenhar e fortificar. Já a partir de 1738, para todos os militares que quisessem ser promovidos ou nomeados a diferentes cargos, tornou-se obrigatório o ensino militar. Os primeiros livros didáticos de matemática foram escritos pelo professor e engenheiro José Fernandes Pinto Alpoim. Vale ressaltar ainda o maranhense e renomado matemático Joaquim Gomes de Souza, conhecido por Souzinha, que colou o grau de doutor em 1848. Além disso, tivemos o padre Antônio Vieira, estudioso de cometas, o padre Valentim Stâncil, com a publicação de um livro que tratava sobre planetas, o padre Bartolomeu de Gusmão, conhecido por Padre Voador, com estudos sobre balões. É interessante, ao analisarmos esse período, que a matemática começa gradativamente a se destacar no contexto escolar, tornando-se cada vez mais necessária. Quem diria que de ciência inútil, como era vista no início da colonização, passaria a ser de suma importância. A partir da proclamação da República, a educação brasileira passa por reformas que a faz tomar novos rumos. Nesse contexto, a matemática é elevada na hierarquia do conhecimento escolar. Com o fim da Primeira República e com o golpe militar que coloca Getúlio Vargas no poder em 1930, o Brasil entra na era da produção e no mundo do capital. Nesse período tão conturbado da ditadura, acontecem importantes reformas educacionais que trouxeram mudanças para a matemática, como a Reforma Campos e a Reforma Capanema, além da criação da Universidade de São Paulo. A partir da Reforma Campos, a matemática nasce como disciplina escolar, unificando os ramos da matemática, que são a aritmética, a geometria e a álgebra. Após a Segunda Guerra, com o desenvolvimento tecnológico, econômico e com a ampliação de novos modelos na indústria mundial, sente-se a necessidade de uma escola que dê suporte a essa expansão de conhecimentos. Assim, surge o movimento da matemática moderna no Brasil, que pretendia inovar a matemática,
fato que gerou controvérsias entre matemáticos da época no aspecto de ter tido ou não êxito em nosso país. Muito se produziu em pesquisa matemática desde a modernidade até os dias atuais, entre os quais cito a historiografia da matemática no Brasil, a etnomatemática e a modelagem matemática, cuja produção científica já foi e continua sendo apresentada em inúmeros congressos, simpósios e seminários internacionais e nacionais, fazendo com que nossas pesquisas e autores sejam reconhecidos e premiados tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Com esse pequeno recorte da história, você terá a compreensão do porquê a matemática teve o valor que tem na atual conjuntura da educação no país.